Boa noite! Estamos aqui com mais um Pod das Lestes. Eu sou Andréa Pedroso. Eu sou Ninha Oliveira e nós somos o Pod das Lestes. E hoje, amiga, nós temos uma convidada especial. Muito especial, porque nos bastidores já rolou umas conversas. Já rolou. Carol, seja muito bem-vinda ao Pod das Lestes. Já rolou um podcast antes da gravação. Já teve como é que chama antes lá? O after? Não, o after é depois, né? Sei lá. Rolou um aquecimento. Um esquenta. Rolou um esquenta antes. Mas seja muito bem-vinda, Carol. Obrigado. CEO do Flor da Vida. É muito importante a sua participação aqui hoje. Estamos muito felizes. Vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser uma delícia. E aí, conta pra gente um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. Eu não sei nada, assim. Pouca coisa, né? Eu tô louca pra saber. Quase nada. Tô louca pra saber. Bicha da cara lisa. Nem treme. Gente, a Carol, ela é minha irmã. Vou abrir já aqui. Por favor, né? Pra quem foi no congresso ano passado, no Leste Pari ABC, ela palestrou com a gente. Ela encantou as meninas que estavam lá. E hoje ela vem falar de um assunto muito legal, um assunto muito importante. Fora as resenhas que nós vamos ter aqui. Porque eu quero saber do sal grosso. Ai, meu Deus do Sal céu. grosso que viralizou. Vocês precisam assistir. Comprem sal grosso que ela vai passar isso. Ela vai passar a receita. Mas e aí, Carol? Conta pra gente. Por que você começou nessa área? Sua história? Bom, então... primeiro eu vou me apresentar. Obrigado pelo convite. Tá uma delícia vir aqui. Bom, a história é longa, né? Porque Temos tempo. Comecei muito cedo. Não existe uma história de Carol separada de Carol profissional, de Carol terapeuta, né? Sou terapeuta holística, sou terapeuta naturopata, que significa que eu me formei em terapias de cura natural. Tudo que for relacionado a ervas, meditação, florais, cristais, massagens, tudo que é envolvido com autoconhecimento. E eu comecei a estudar, eu tinha 15 anos. Quando eu entrei na formação de naturopatia, eu entrei no comecinho de fevereiro com 15 anos e fiz 16 anos dentro da formação. Precisei pedir autorização pra minha mãe, pelo amor de Deus, me faz Mãe, por entrar, favor, me mãe. deixa, eu quero estudar. Por favor, nunca te pedi nada. Não fui a melhor aluna na escola, mas em compensação eu queria estudar muito essa área, que é uma coisa que eu senti desde criança. Então, desde criança eu tive o impulso de procurar esse assunto, de querer meditar, de querer tá mais conectada com a natureza. E aí uma coisa foi trazendo a outra. Quando eu comecei, isso já vão fazer 16 anos, ninguém era quase terapeuta profissionalmente, né? Então, assim, as pessoas que eram terapeutas eram bem mais velhas. E essas pessoas atendiam em casa, atendiam a família. E também nem era muito conhecido, Não era. Então, divulgado. assim, a brincadeira comigo era que eu era bicho grilo, que eu era riponga, enfim, um monte de coisa. E é engraçado porque, assim, isso nunca me incomodou. E eu sempre fui muito fora da curva mesmo, né? Então, assim, o pessoal tava saindo pra balada, eu tava indo receber uma iniciação, fazer um mantra. Era uma coisa bem retiro budista, de silêncio. Umas coisas bem diferentes, assim. E eu nunca procurei propósito. Eu já encontrei, né? Eu acho que me encontrou, na verdade. E aí, com isso, foram 13, 14 anos de consultório. Né? Eu fui me especializando, fiz medicina chinesa, medicina ayurveda, anatomia, acupuntura. E aí, cada vez você vai indo mais. É uma área infinita de estudo, né? Porque você pega uma vertente e vai estudar. Essa vertente vai te trazendo coisa e eu fui fazendo. Até que eu comecei a aprender técnicas que trabalhavam com a mente, que trabalhavam com a psique, que trabalhavam com crenças, pontos de vista, reprogramação. E aí eu fui me aprofundando mais nisso. Então, os primeiros 12 anos foram só trabalhando corpo e energia, dor, síndromes e tudo mais, sempre com o trabalho mais focado feminino, né? Então, eu sempre atendi muita mulher.
E depois eu comecei a trabalhar com essas questões mentais, com essas coisas de olhar mesmo esses padrões que a gente traz de infância, que a gente traz dos ancestrais. E eu falei, nossa, gente, mas tem muita coisa para fazer aí. Nesse meio tempo, eu comecei a criar o Flor, que veio também como um presente. Eu tive a ideia durante uma aula de yoga, né? A gente costuma falar que é canalizado, né? Que é quando você se inspira por aquilo. E eu falei, nossa, eu preciso fazer. E aí eu sentei, escrevi tudo que eu queria fazer. Quando eu percebi, eu já tinha uma linha de produtos. Sprays vibracionais de ambiente. E eu fui pro centro da cidade, comprei 6 frascos. Fiz, né, 3 tipos diferentes de spray. Levei para uma aula que eu ia dar à tarde, de acupuntura. E falei para as minhas alunas, eu criei isso agora. Vocês querem comprar? Porque a gente tem que vender, né, gente? Claro. Vende as coisas. E eu falei, Falei, vocês querem comprar? Acabei de fazer e tal. Esse aqui é para limpeza energética, esse aqui é para acalmar o ambiente, esse aqui é para prosperidade. E aí entreguei para elas, vendi todos. Na outra aula eu já vendi mais. E aí todas as turmas que eu fui eu levei. E quando eu percebi, né, agora já fazem 6 anos que eu tenho Flor. Hoje o Flor é uma empresa, né, de fato, né? Aberta, homologada. Aberta, exatamente, né? Bonitinho, CNPJ, conta específica no banco, tudo isso. Quando eu fui perceber, eu tava vendendo pro Brasil inteiro, né? Através da internet. Então, eu comecei vendendo presencial para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus colegas. E aí, quando eu fui ver, eu já tava com o Instagram. Aí, quando eu fui ver, eu já tava criando um site, já tava vendendo pro Brasil inteiro, já tava fazendo parceria com pessoas que eu admiro muito, né? Eu busquei pessoas que estão muito alinhadas com os meus valores para fazer parceria. E dos últimos 2 anos, né? Esse período de pandemia foi o período que eu me dediquei 100% para a empresa. Então, eu parei de atender, a tristeza das minhas pacientes, que até hoje me mandam mensagem. E minha também. Dela também. E aí... porque eu parei de atender todo mundo, né, gente? Eu não sou todo mundo, a minha mãe já falava isso. Assim dizia. A minha mãe também falava isso, né? Você não é todo mundo. A minha mãe, que por acaso é a mesma que a dela, No caso, né? falava exatamente a mesma coisa. Mas eu precisei desse tempo, né? Eu precisei sair do consultório, sair do atendimento 1 a 1. Eu sempre dei aula. Eu acho muito importante, quando a gente tem um conhecimento, passar esse conhecimento para frente, né? Quanto mais pessoas multiplicam o conhecimento, mais a gente expande, né? Mais as pessoas têm a oportunidade de se desenvolver, de aprender, de ter mais consciência. Então, para mim é sempre assim, eu aprendi, eu já aplico, eu já mando para alguém, eu já ensino, eu já faço uma live, eu já faço uma aula, uma imersão, alguma coisa. Não fica comigo, não fica parado, né? O conhecimento. E aí eu fiquei, então, esses últimos anos só focada no e-commerce. Não fiz mais atendimento. Voltei a atender esse ano online, ainda não presencialmente, mas online, com técnicas que trabalham tanto as questões da energia da casa, Que é muito legal. eu desenvolvi uma técnica para isso, como atendimento de pessoas, né? Nossa, a que gente legal. trabalha as crenças, os padrões limitantes, né? Toda crença é limitante, mas algumas são positivas e outras são negativas, né? Do sentido de umas te fazem crescer e outras te paralisam. Então, eu foquei muito nisso. E desses últimos anos, eu percebi o quanto eu tenho facilidade e o quanto é gratificante para mim trabalhar com mulher, né? Com mulheres. Então, desde quando eu fazia os atendimentos, que eu buscava sempre procurar quais eram as síndromes que acometiam pessoas no geral e por que elas eram diferentes em mulheres. E aí a gente começa a aprofundar e começa a perceber que existe uma psique que envolve isso, né? Todo ser humano é muito único. E aí você começa
né, a desmembrar tudo isso, assim. Pra mim é apaixonante falar o quanto é gostoso aprofundar nas questões, né? Nas questões femininas e ajudar e trazer mais poder, e trazer mais consciência e trazer mais saúde, enfim. Mas é mais ou menos isso, viu, gente? Se eu for falar, tipo, por de formação, são muitas. É uma lista. Mas é importante porque tudo isso agrega valor ao que você faz. Muito. Todas essas Não, e vocês são formações. muito parecidas, né? Não sei. É? Somos? O quê? Oi? Não, em questão de ensinar, de ter esse negócio, assim, de querer realmente se conectar com pessoas, Sim, de querer sim. ensinar. Ela copiou de mim. Eu não queria falar nada, não, mas... Eu queria falar, né? Sabe aquela inveja? Mentira. Coisa feia falar isso. Você é minha inspiração, Aí, é tá minha irmã vendo? mais velha, poxa. Tá vendo? A bicha é uma cobra mesmo. Fala inveja, fala você é minha inspiração. Você tá Olha. vendo só? Não, me queimando, eu amiga. retiro o que eu disse de que É vocês são assim parecidas. que a gente faz o ponto, mostra o que é positivo e o que é negativo. Tá vendo, né, desse gente? jeito. Gente, isso Entenderam, é tudo né? combinado. A gente fez essa programação toda no caminho. Tudo combinado. Já tem tudo, já tava tudo planejado. Mas eu acho que ela pode falar melhor sobre isso. Mas isso já vem desde a minha avó, né? Vem. Vem, porque ela era treinadora, né? Nós temos uma linhagem de mulheres que elas estão sempre fazendo alguma coisa. Então, no Sabe? caso, ela era a master. Ela era tempo. master, exatamente. Então, assim, a nossa avó paterna era professora, Sim. né? Era professora infantil, enfim. Então, já que ensinava alguém, né? Depois, a nossa avó materna era treinadora de vendas, era gerente, promotora, e vendia, e falava. Então, assim, até Bem recente... comercial a coisa, né? Ela faleceu recentemente, mas um tempinho antes ela esteve lá em casa. E ela sentou na minha mesa de trabalho e começou a me dar dicas de vendas, assim, sabe? Coisas que eu devia falar com as Tipo, minhas, tá vendo? com as Aí minhas você pensa, clientes. caramba, não sabia nada. E nem live faz, tá? Não, Pois é. era impressionante E sem mesmo. Instagram, né? No Instagram. Depois, a nossa mãe, né, que quantos anos ela trabalhou lá? Eu acho que mais de 20 anos, 22 né? Ela anos. foi gerente de vendas, promotora. E tinha uma coisa muito legal que ela fazia, que era pegar as vendedoras todas. A reunião dela era muito diferente. Ela Era não seguia muito nenhum dinâmica, padrão nenhum. da empresa. Era uma multinacional, né? E aí, ela criava metas e sorteios, sabe? Brincadeiras. E aquelas mulheres iam começando a sentir que elas tinham... Conexão, né? mas elas se sentiam muito potentes, né? Muito poderosas para fazer o que elas queriam, O né? mindset, Competentes, o mindset. Então, ela fazia aquelas mulheres acreditarem que elas tinham tudo que elas precisavam ter para vender. Então, eu lembro da minha mãe falando, o que você precisa? É verdade. Precisa do chinelo pro filho. Essa história da moça do chinelo, É forte. ela é forte. Ela fala, meus filhos precisam ter um chinelo pra andar na rua, que não tinha chinelo, não tinha comida. Então, ela trabalhava em regiões que as pessoas precisavam de ajuda e elas vendiam cosmético. E aí, a minha mãe ensinava e falava assim, então, tua meta é comprar um chinelo esse mês. Então, você vai vender batom, você vai vender Sim. creme... E aí, você vai conseguir, com esse dinheiro, comprar o chinelo. E tem uma outra A coisa... do dente também, lembra? A do dente. Ela não sorria nunca, É. porque ela não tinha dente. E quando ela colocou o dente, ela foi lá na reunião. Foi mostrar Foi mostrar os dentes. que ela conseguiu colocar. Sensacional, Nossa. mano. É sensacional. Não, as histórias, assim... E quando você escuta... E eu era, né, pequenininha, ia com a minha mãe conhecer as vendedoras. Ia na casa delas. Pegar pedido. Porque, gente, não tinha internet, né? Meus amores. Não tinha Era fax. digitar, era fax. Fax. E quando não era fax, ainda tinha que passar... por telefone. Era um inferno essa parte. Era Verdade. muito chato. Mas eu ia, porque, né? Eu não podia ficar. A Andréia tava trabalhando, minha mãe tinha que fazer as coisas e eu ia junto. E aí eu sentava na casa delas pra comer, pra brincar, brincava com os filhos, né? Ficava solta lá no quintal brincando. E a minha mãe tratava de uma forma muito humana. Isso fazia com que elas se sentissem importantes. Verdade. E minha mãe sempre teve uma pegada muito forte com mulheres também.
né? Ela viveu um relacionamento muito ruim. Então, quando ela conseguiu se libertar, ela fez isso com muitas mulheres. E ela falava assim, você precisa vender, você tem que ganhar dinheiro pra você não ser dependente. Você lembra disso? Pra você não ser dependente. Você vai conseguir, você vai comprar o chinelo do teu filho, você vai comprar comida. E quando ficava muito difícil, que elas às vezes não conseguiam comprar as comidas que elas precisavam, a mamãe fazia um sorteio, seria um bingo, né? Bingo. Ela fazia bingo. E aí, pra participar do bingo, pra ganhar produto pra elas poderem vender, a minha mãe pedia comida. Então, as que tinham, participavam do bingo, levavam comida. Arrecadava comida e A gente juntava Nossa, que legal. uma pilha enorme de comida, né? Então, vários alimentos. E aí, ela sorteava no bingo batom, creme, shampoo, os cosméticos mais caros da empresa. Porque elas iam vender e elas iam ter 100%, né? Porque elas não tinham investido nisso. Sim. E aí, depois ela criava, montava as cestas, a gente, né? No caso. E aí, no caso, as secretárias. E a gente entregava essas comidas, assim, pra elas. E sempre foi muito emocionante, porque elas choravam muito. Elas agradeciam muito a minha mãe. E ela ficou muitos anos fazendo isso. Muitos anos. Então, era muito além de vestir uma roupa bonita e tá lá na frente. E falar os cosméticos, a pele, sabe? Ela não tinha isso. Comprem em produtos Ivone. Comprem produtos Ivone, exatamente. Vai comprar Ivone, sim. A gente participou muito, né? Eu cresci dentro do trabalho da minha mãe. A André trabalhou com a minha mãe também. E aí, isso é uma inspiração, né? Com certeza. Isso é uma grande inspiração. Se isso não for inspiração, E minha quando- amiga, eu não sei o que é, viu? Colocando um adendo, as reuniões eram reuniões tipo virada de chave, sabe, para elas, né? Era assim, não tinha uma reunião em que não tinha testemunho, que não tinha choro, que não tinha depoimento Muito de bom. agradecimento. Então ia muito mais além do que uma reunião de trabalho. Que realmente transformou, né? Sim. E aí, o que acontecia? Ela batia todas as metas do setor de vendas dela. Então, a nossa mãe recebia os prêmios, era chamada em palco. E assim, é claro que ela incomodou muito. Com certeza. Ela incomodou muito, sabe? Onde ela tava, não tinha... Os lugares que ela trabalhava, não tinha lugar pra você tratar os outros com desdém, né? Pra você querer ser superior. Com indiferença, né? E assim, ela fazia muito mais do que ela precisava fazer. Mas ela fazia por amor mesmo, assim. Tanto que o setor dela era enorme, né? Sim. Ela tinha muita vendedora. Porque aí todo mundo que era da região Queria ir com o setor ela. dela. Então, assim, e eram regiões grandes, né? Suzano, Poá, Ferraz, Mogi, Itaquá. Itaquá, era muito, assim, era muita gente. E foi muito legal, assim, né? A gente reclamava, né, de ter que colar envelope, de ter que mandar carta pra elas, porque não era e-mail, né, amor? Era carta. Um mar de cartas. A gente enchia uma mesa, assim, passava cola, bastão em todas, ia Linha fechando. de produção. Linha de produção, era uma coisa de louco. Mandamos fazer carimbo com remetente. Carimbo com remetente. Aí você carimbo. Porque não dá pra escrever mais na mão, né? Uma dobrava, Tinha uma a outra mão, né, botava pra no isso, né? envelope, era nós três. Gente. E sempre fomos nós três, né? Sim. E uma pela outra o tempo inteiro. Então, esse esquema, inclusive familiar, né? De ter uma família com mais mulheres, no geral. E esse trio, né? Nós três. Foi uma coisa que, pra mim, pelo menos, toda vez que eu vou trabalhar... que eu vou falar com mulheres, que eu vou tratar, que eu vou... qualquer coisa. O tempo inteiro eu fico pensando, o que eu posso falar hoje que eu ajudo de alguma forma? Que trecho desse livro que eu tô lendo hoje... que eu sou a louca do livro, né? Não sei se vocês viram lá, mas... você quer me dar uma coisa, me dê um livro. Eu pego... esse trecho vai libertar alguém de alguma coisa. Sabe? Então, assim... pra mim se tornou uma coisa que eu fui construindo com o tempo. Trabalhar com mulher é muito interessante porque a gente precisa desconstruir muita coisa, né? A gente conversou bastante antes do podcast sobre coisas que acontecem entre mulheres que não deveriam acontecer. Exato. E que elas só acontecem porque a gente precisa desconstruir
essa ideia de que mulher é rival, de que uma tem que passar por cima da outra, de que uma tem que puxar o tapete da outra. Quando você consegue olhar pra outra e se enxergar, independente se você gosta, se não gosta, se que roupa que usa, ou que música que escuta, o que faz. Quando você entende que não é diferente, né? Que sente as coisas do mesmo jeito, que vai encontrar as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, aí você começa a sair da sua bolha, sabe? Então, eu vejo muito o meu trabalho, que hoje está em 97% das minhas clientes são mulheres. Das minhas seguidoras, das minhas alunas. É uma pena que tenham poucos homens na área, inclusive na área terapêutica. É uma pena porque percebe-se que para eles também é muito negado o autoconhecimento, a expressão de emoção, o acesso, né? A essas coisas que a mulher faz com mais facilidade. A gente tem um problema, já vai ver o que é, já vai conversar, já vai tentar entender, né? Para eles isso é muito pesado, é muito limitado. Então eles são criados para não sentir, para não chorar. E pra aí, ser forte o tempo todo. Pra ser forte, exatamente. E aí eles precisam desconstruir, a gente precisa desconstruir. Eu escolhi falar com mulheres, por estar nesse lugar. Sim. Né? E toda vez que a gente conversa, igual a gente tá fazendo aqui agora, você consegue virar uma chavinha, você consegue trazer uma consciência, você consegue, às vezes, ajudar essa mulher a encontrar um caminho, né? Então, tudo que se faz com mulheres deveria ter uma energia de sororidade, né? A gente deveria ser mais irmã mesmo, menos competitiva desnecessariamente. Sim. Né? Então, e eu aprendi muito isso com a minha mãe, eu tenho certeza que a André também, que é de olhar para as outras mulheres sem falar, nossa, ela é menos, ela é louca, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Tipo, ela é louca. Não é louca. Mulheres são cíclicas, não são loucas. Qual que é a palavra? Porque eu vou mudar o vocabulário. Não chama de louca. Pensa assim, como seria pra você ser chamada de louca? Ah, eu já tô acostumada. Então, por que você precisa se acostumar? Não é pra fazer digging. Tanto de louca? Não é pra fazer digging no podcast, né? Senão ela vai sair chorando, não pode. Não sei. Amiga, você não me conhece. Você não me conhece. Fala, repente... você tem que fazer terapia, você tem que ir no psicólogo. Meu Deus, vou fazer a mulher chorar. Quem chora é a psiquiatra. Brincadeira, tô brincando. Não, é mais geralmente quando a gente fala, é louca, não é pelo fato da pessoa ser louca. Assim, às vezes é um termo, né, que a gente não deveria usar e acaba usando. A gente aprendeu. A gente só aprendeu. A gente não sabe a gente não porque não questiona, na verdade, né? Porque me chamam de louca. Fala, tá bom, eu levo como elogio. Uma das coisas tá bom, né? Deve ser legal. Uma das coisas que eu aprendi é tentar não falar nada que rotule outra pessoa. É difícil? Só é, né? É muito difícil, não é só um pouco difícil. É muito difícil você não rotular, não julgar, não colocar nada da sua própria personalidade na outra pessoa. É não colocar expectativa na outra pessoa. Isso é muito difícil. E aí, quando a gente fica um pouquinho mais público, não é nem famoso, é só público mesmo. Tipo, você vai fazer uma palestra, você vai dar uma aula, você faz uma live, o seu Reels viraliza de alguma forma que você nem entende o que está acontecendo. Quando a gente se expõe, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Tudo que você coloca no outro, de alguma forma tem em você. Isso é uma verdade que dói muito. Tudo que a gente aponta no outro, de alguma forma tem em você. Então a gente vai encerrar agora. Eu falei, eu avisei que o meu podcast não é divertido. Por motivo de que... O que é? Cancelou? Ah, entendi. Acabou a energia, acabou a energia. É por aí, gente, assim... Conte mais sobre isso. O meu caminho de estudo é muito profundo. Então, toda vez que a gente começa a analisar o ser humano... Quando a gente começa a ser humano... Vamos começar por aí. Quando a gente começa a ser humano...
Nós olhamos pro humano, pra outra pessoa de outro jeito. Por quê? Então, por quê? Quantas dores você já teve na sua vida? Várias, né? Foi difícil, né? Tem coisa que tá Eu guardada. já deveria não ter perguntado. Eu acho já também, estou amiga. arrependida. Eu acho Cancela. agora já... Sabe os Agora, desafios? Pula pra próxima parte. Sabe aquele dia que você tem vontade de sentar no box e chorar? Aham. Ou você faz isso, eu não sei. Eu faço. Se eu precisar, eu sento lá e choro. Quando dá tempo. Até o tempo te Ai, roubaram. meu Deus, socorro. Então, e isso é uma coisa que a gente precisa olhar com muito amor. A gente bota muita máscara, né? As máscaras são sociais, a gente precisa usar. Eu não posso vir aqui e falar, hoje eu vou chorar minhas pitangas e eu vou ter dó de mim. Não, você vai ter dó de você na sua casa, você não vai ter dó de você no seu trabalho. Você não vai ter dó de você na rua, na sociedade. Você vai manter uma Postura, né? postura, uma máscara, uma personagem, né? A gente usa isso. Mas todo mundo tá usando isso. Então, até aquela pessoa que eu vejo se comportar de uma forma desagradável, ela tá fazendo isso por um motivo. Ela tem uma boa intenção por trás disso, apesar de não parecer. Então, às vezes, ela pode ter, sei lá, ela é super soberba, metida, né? O narizinho tá lá em cima. O que ela pode estar mostrando? Eu morro de medo. Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser criticada. O que as pessoas vão pensar de mim? Então, eu já vou fingir que eu já sou... Que eu não tenho Top. medo nenhum. Não tenho medo de nada. Eu tenho uma postura, e ela bota uma postura e tudo mais, mas se você pinica ela só um pouquinho, não precisa nem bater o pé, só um... Ela já... Desaba, né? E aí, ou ela vai falar que ela realmente se sente péssima e que ela tá tentando mostrar pra tentar suprir a necessidade dela de ser reconhecida, ou ela vai atacar, né? Porque quando a gente tá com medo, a gente ataca. Então, é isso que eu falo que é olhar o humano. Significa que toda vez que eu tô envolvida com alguma coisa, eu olho o ser humano? Não. Não, André me conhece muito bem. Às vezes eu olho pro ser então, humano porque- e finjo que o ser humano não existe. Então, era isso. Era sobre isso, porque que eu acho. Logicamente que a gente tem que olhar com amor, com empatia, pensar como Jesus Cristo, mas Jesus Cristo foi o único, né? Único. Só teve um. Então, assim, não é porque Jesus Cristo foi assim que eu tenho que ser assim. Não, e outra, usar Jesus como referência é ter uma régua muito alta. Entendeu? Porque eu falo, gente, eu não sou Jesus. Tudo bem, eu tô fazendo errado? Tô, mas eu não sou. Não, mas então, olha lá, você não tá fazendo errado. Você tá só sendo humana. Então. Tá tudo certo. Entendeu? Porque. A gente evolui, a gente aprende as coisas. E é engraçado falar isso, né? Todo mundo que me conhece fala que eu sou muito calma. A Carol é calma, a Carol é quase um Buda. A Dé me apresentou no Last Party, essa minha irmã é quase um Buda. Minha irmã não, ela falou, a Carolina é quase um Buda. Eu pensei, nossa senhora, misericórdia. Olha, de mim, né? olha o Louca, peso búdico nas minhas costas. Por quê? O tamanho da luz é o tamanho da sombra. Essa é uma frase que eu gosto muito na minha vida. O tamanho da luz é o tamanho da sombra. Então, quando você vê uma pessoa extremamente calma, ela tem essa mesma potência de raiva, de agressividade. De alguma forma, ela tá transmutando isso. Ou fingindo, que é um problema. E aí, é aquela coisa, como que você se lapida? Né? Eu não sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa paciente. Eu olho, falo, puta, vale a pena brigar por isso? Serena. Aí eu penso, não, tô com preguiça, não vou brigar por isso, não. Preguiça, ela fala bastante mesmo. Ah, não, preguiça. Ai, tem gente discutindo. Ai, não, preguiça. Preguiça, não vou discutir. O problema não é meu. Essa é outra frase minha, né? O problema não é meu. Quando o problema é meu, eu sento e resolvo o problema dentro do que é possível. Dentro das possibilidades. Mas, quem me conhece melhor também sabe que comigo não fala de qualquer jeito. Que nunca você vai chegar e vai botar o dedo na minha cara e vai falar e vai aumentar a voz comigo. E eu sou uma pessoa calma. Mas o que eu trabalho em mim? O limite. Então, peraí, o espaço de vocês é esse, o meu é esse. Esse limite ninguém passa. Esse limite existe até na minha conta do Instagram.
Até uma pessoa que vem fazer um comentário indelicado, quer ser educação, qualquer coisa assim, ela já toma o dela, ela já sai... Opa! Não deveria nem estar aqui. Por quê? Porque quando você se trabalha, você tem... você gerencia suas emoções, você consegue lidar com algumas coisas de uma forma diferente. Então, assim, a gente brincou da louca. Eu já fui muito mais explosiva. Nossa, já fui de brigar, de querer gritar, mas na real, a única pessoa que se desgasta sou eu. A outra tá pra mim, nem aí. Então, pra mim, significa o que eu tenho que... Aonde que é o meu calcanhar de Aquiles? O que me dói? Aí eu vou e lapido aquilo com cuidado. Boto um limite ali, que é pra ninguém mexer naquilo. Aquilo é meu, não é pra mexer. Por isso que eu perguntei das suas dores. Porque aí você tá divertida, você tá dando risada, você tá brincando, a louca, isso, aquilo, mas ninguém tá vendo o que você tá passando. Ninguém sabe as dores, nem as delícias, né? Que a gente vive. Então, é profundo. Meu papo é sempre profundo. Não consigo sair disso, gente. É autoconhecimento, é gerenciamento emocional... saber o que você quer, ter clareza das coisas e ser empático, né? No mínimo. No mínimo empático, porque a gente escuta cada coisa que é assustador, né? Sim. Coral. Sim. Sim, antes do podcast. Não, sim. Estou concordando com isso porque, assim... É aquela coisa sobre a gente já conversou outras vezes, de falarem, mas que você tem que ser menos assim, mais assim. Mas por que Jesus era assim? Ai, gente. É o que eu sempre falo. Eu sempre falo pra Fran, meu bem, eu não sou Jesus. Jesus foi o único. Não dá pra Pode ver que não comparar. teve, exatamente, não teve Tem nenhum como. igual a ele. Ele deixa os ensinamentos e você vai Exatamente, então- trabalhando aquilo na medida da sua capacitação. Claro. Emocional, psicológica, Tudo, né? religiosa, enfim. Né? Então, eu tenho preguiça. Eu tenho bastante preguiça de E duas aposto que coisas. essa pessoa que fala isso também não é igual, né? Então, eu isso acho que me dá preguiça. Carol, eu acho que isso é me deixa impossível. louca da vida, Eu gente. acho isso impossível. Outra coisa é o negócio da expectativa. pois é. Colocou expectativa porque quis. Se, tipo assim, digamos, se fudeu porque você colocou expectativa. Então o problema é seu. Se foi bom, se foi ruim. Então, tipo assim... Oi? O que você tem a dizer Sobre isso, sobre expectativas. sobre expectativas? Primeiro, eu acho que é melhor criar unicórnio do que criar expectativa. Eu começo por aí. Expectativa é a mãe da merda. Pode falar, né? Já mandei Expectativa foda-se, é a merda mãe não vai da ser merda. nada. Por quê? Toda vez que você põe uma expectativa, é irreal, é ilusório. Você tá criando uma coisa que você tirou do além, na tua cabeça, achando que a outra pessoa que vai seguir o roteiro que você criou na sua cabeça. Mas é sempre do além? É, do aleatório. Então, Não é do mundo. baseado no que a gente nada. vê, no que a Não. gente escuta? É? Gente, expectativa é o que você quer sentir. É o que você quer Não ouvir. é nada do que a gente vê. Não. Por exemplo, Então... vocês tinham uma expectativa em relação ao podcast de hoje. Eu tinha outra. Cada um tem uma expectativa a partir do seu próprio ponto de vista. E se a gente parte para um olhar mais quântico, até a realidade é relativa. Então, nada disso que a gente está vivendo agora é a mesma coisa. Cada um tá vivendo uma realidade diferente. Aí já tá muito louco já. É quântico. Aí já tá... Aí, já o tá... que acontece? Expectativa é Aí é isso. cada um Tira essa água aqui. Aí é cada um com sua loucura. Expectativa é isso, não existe. Entendi. Então, assim, eu vou falar, Carol é tão calma, Carol é tão tranquila. Essa é a minha expectativa, porque a minha irmã falou que eu sou um Buda. Carol é calma, é tranquila. Aí você fala uma coisa que eu não gosto, eu vou e te dou uma invertida. E aí, quando ela dá umas invertidas, eu falo, velho, eu queria ser igual você. Ela fala mesmo. E aí, o que acontece? Você fala, nossa, gente, mas a Carol era gentil. Era um ser de luz amoroso, querido. E me dá uma dessa, me trata mal. E aí eu respondo, cada um tem de mim o que merece. Tome. Aí você fala, nossa, cavala. Mas não precisava. Ai, credo, que grossa. Achei que você era maravilhosa. As pessoas te adoram.
Como que as pessoas podem adorar esse ser lixo? Às vezes, né? Não deu match. Às vezes não dá match. E aí, o que acontece? Você criou a expectativa e você fica chateado. Né? Isso é com tudo? Tipo, com pessoas, com produtos, com coisas, com tudo? Sinto muito. É com tudo. Carol, mas tipo assim... Ah, não, mas não é possível. A expectativa existe. Alguém tem que suprir as minhas expectativas. Alguém tem culpa da expectativa. Não é Eu possível quero que culpar ninguém tenha alguém. culpa. Não, vamos ter que achar um culpado Nós agora. vamos ter que achar agora. Hoje. Não tem como. Ai, gente, vocês não vão querer mais o meu podcast. Porque vamos pensar o seguinte. Ninguém tem que nada. Só que tá entendendo é nós e mais ou Ninguém menos. tem que nada. Ô, Carol, mas eu tô falando de produtos porque, tipo, um exemplo. Você vende um produto. Se você Sim. não falar sobre o produto, ele não vai falar sozinho. Ele não vai falar assim, eu tenho um spray que é pra energizar, ou pra expulsar, ou pra... Ok. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vendo spray. Aí, tô lá com meu spray. Finge que isso aqui é meu spray. E aí, eu falo. Esse spray, ele tem uma composição de ervas, de óleos essenciais, de cristais que vão trabalhar com o campo energético, vibracional. Eu estou vendendo. Uhum. Quem tá criando expectativa? Então você não tá vendendo a expectativa. Não sou eu que tô vendendo, eu tô vendendo um spray. Eu estou dizendo que ali eu coloquei X e X e X que faz. Tá, mas aí Y, se você Y. tá vendendo, eu sou errada em criar expectativa no seu Não, produto? meu amor, não é que ninguém tá errado de criar expectativa. Então tá bom. Você só tá errado de querer que alguém atenda a sua Compra. expectativa. Então tá bom. Então eu vou dizer pra você, o meu spray, ele tem um aroma floral maravilhoso, que tem gerânio, lavanda, e aí eu coloquei hortelã, e ele tem um fundo de patchouli, é assim que eu vendo. Aí você vai falar, caraca, deve ser um aroma incrível. Aí chega na sua casa, você não sabia, você odeia gerânio. Fedor. Esse bagulho fedido. Aí você vai borrifar, você vai falar, meu Deus do céu, por que eu fui comprar esse negócio Inventar. fedorento, não sei o que é. Nunca aconteceu. Gente, nunca aconteceu. Não mesmo. Nunca ninguém reclamou pra mim, pelo menos. Em 6 anos, ninguém falou do seu produto é fedido. Mas, você pode não gostar de um aroma. Afinal de contas, a gente tem memória olfativa. Pode te lembrar uma coisa ruim, né? Um momento que não foi gostoso e tal. Mas a expectativa não é minha. Eu não vendi a expectativa pra você. Eu vendi o produto. Quem criou a expectativa foi você. Eu vendi, te entreguei o que eu vendi. Entendi. Quando é com produto, com serviço, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá fazer cílios com vocês. É, porque até mesmo se a pessoa não criar uma expectativa, a gente não faz. Exatamente, a gente Né? ganha através da expectativa. então. Só que Não, porque assim, eu tive esses dias aí, uma visão tão ruim sobre expectativa que eu falei, a bexiga não serve mais pra nada, Fê, é só pra fazer raiva. Entendeu? eu também, Por isso que viu? por isso que eu tô perguntando, tá, em relação a pessoas, ok, a gente pensa que a pessoa vai ser da forma que a gente tá a gente imaginando. não tem controle, né? Ok, É. mas tipo assim, sem a expectativa a gente não consegue vender, a gente não Mas tem consegue alguma prestar um relação, por exemplo, assim, baseado no que eu vejo, no que você mostra na página, nas redes sociais, eu crio uma expectativa de que você tem esse tipo de característica baseado no ponto do que eu estou avaliando, o que eu tô vendo? É isso? Sim. A expectativa é o seu Aí você ponto de conversa vista. com a pessoa, vê que é o demônio, aí você fala, nossa, velho, né? Nada daquilo que ela mostra e no aí, Instagram. sabe o que que Expectativa gera? lá, né? Frustração. Exato. Mas veja bem, quando a gente tá falando de produto, a expectativa funciona de um jeito. Quando a gente tá falando de serviço, a expectativa vai funcionar de outro. Coisas que podem ser reais ou não. Então, eu vou colocar cílios e eu quero um cílios bem cheio, assim, bem maravilhoso, que nem o da Andrea. Mas aí eu tenho um pelo bem miudinho. 2 fios. E aí Um ela em vai cada falar pra lado. mim, olha, não dá Tem como, né, esse, amiga? né? O Milagre a gente não faz ainda. Não. vai dar o peso, o tamanho. Você não tá acostumada, não bota esse que parece uma asinha de borboleta, porque você não vai acostumar. E aí eu falo, não, eu quero. Bata o pé, coloca do jeito que dá, fica feio. Aí o que eu vou fazer? Mas era lindo, era maravilhoso, porque o seu trabalho, porque você não fez direito. Isso é transferência de responsabilidade. Então, eu crio a expectativa e quero que o outro supra essa expectativa. Essa necessidade que eu quero que os meus cílios fiquem maravilhosos, mas eu não tenho cílios pra isso. Né? Eu fiz isso com o cabelo uma vez. Eu quero cabelo rosa, eu quero cabelo rosa, eu quero cabelo rosa, mais rosa, mais rosa. Aí ela falou, se eu abrir de novo o seu cabelo nesse período, vai derreter. Eu tô pagando. Eu fui bem
bem mal criada mesmo. Eu tô pagando, eu quero mais rosa. E eu fiquei com um cotoco. Corte químico. Derreteu, virou uma bolinha gosmenta o meu cabelo. Acabou com o meu cabelo. E aí, a culpa é dela? Não, né? Ela avisou. Pra minha. Com produtos é fácil, com serviços é médio, com pessoas é difícil. É impossível, no caso, né? Entendemos Né? isso hoje, que é impossível. Eu falo sempre, Expectativas não com coloque pessoa. expectativa em mim, porque eu não tenho que nada. Não tenho que nada, meu amor, nada. Eu não sou obrigada a nada. Muito Então, bom. ai, porque eu curso, porque fulana de tal da aula, que não sei o quê. Não sou obrigada. Você faz curso com ela, ou você vem e faz com o meu método, com a forma como eu ensino. Ah, mas todo mundo, não, todo mundo, né? Não sou todo eu não mundo. sou todo mundo. Então, isso é expectativa. E é ilusório. Sempre vai ser ilusório. O que a gente não pode fazer? Responsabilizar o outro pela nossa decepção. Ai, porque eu queria um marido que eu imaginei que ele ia chegar em casa todo dia às 7, que ele ia fazer comida, e aí ele ia, né? Cuidado com as coisas que fala, tá bom? Tá. A gente, não, maravilhoso, não sei o quê, e aí ele chega, tá cansado, faz, e aí? Vai tomar banho. E aí, mano? Cadê a janta? Volta, come, larga o prato lá. Aí você fala, pô, mano, não tirando nem o prato da mesa? Mas na sua cabecinha... Aí a gente vai entrar numa coisa muito interessante da psique feminina. Na sua cabecinha, a Disney ensinou que eles são príncipes. A culpa é da Disney. A Disney é terrível. É mesmo, é verdade. Você é uma princesa e eles são príncipes. Ah, tá. E aí sabe o que acontece? Entendi. Você fica na posição de princesa. E ele o cavalo, no caso, né? Esperando ser servida. Numa infantilidade... No momento que você olha e fala, ele tem que ser o príncipe. Aí você olha, não tem cavalo branco. Por isso que eu não gosto da Disney, eu gosto Você da dorme Marvel. e não leva beijo. Não Gosto da vem Marvel. anão, você canta o passarinho e não limpa a tua casa. Aí você fica, uai, que negócio é esse? Isso é expectativa, mas a gente foi criada pra pensar assim. Aí é que começa a ficar mais fundo o negócio. E aí, na infância, a mãe, vem aqui, minha princesa, e compra fantasia, e aí veste, e aí bota brilho na menina. A gente não passou por isso, né? Não. Eu também não. Não. Eu me vestia de Mulher Maravilha. E eu me vestia de qualquer coisa que tivesse mesmo. Não A me minha lembro nem se eu fantasia tinha... predileta era Mulher Maravilha. Isso Eu é me uma vestia coisa do que a legal. André queria que eu me vestisse, porque ela tava me salvando. Do gosto. Enquanto ela morou lá, eu consegui me vestir melhor. Ai, Jesus. Ela vai me matar se ela escutar isso. Ela vai, com certeza. A gente falou do chinelo hoje, né? Do Raider. Ela não- Eu tinha um ódio de Raider. A minha mãe comprava Raider. Eu falava, gente, eu quero uma Havaiana. Eu não quero um Raider. Azul com branco. É, podia ser. É melhor que aquele Raider rosa. Eu odiava ele. Mas enfim. Nossa, e hoje Raider é tão na moda. Então, pois assim, eu não me conformo. Isso voltou pra assombrar, gente. Isso é uma assombração. Continua horrível. Mas enfim, a questão é, as meninas são criadas para serem princesas, para acreditarem e colocarem uma expectativa pesada em cima dos relacionamentos. A gente coloca uma expectativa pesada, né? Que eles são perfeitos, que eles são príncipes, felizes para sempre, né? A parte do passarinho realmente não funciona. Pode ser que o príncipe funcione, mas o passarinho não dá. Já cantei, já assoviei, não chegou nada lá em casa. Não adiantou muito, né? O máximo que entra é barata, não entra nenhum passarinho pra limpar nada. Mas, isso é desconstrução. Isso é você olhar um dia pra tua vida com bastante verdade e dizer, que eu tô alimentando? Que fantasia eu tô alimentando? Aí você olha pro seu trabalho e fala, que fantasia eu tô alimentando? Né? Vocês na área do mundo da beleza, né? Da estética. Que fantasia eu tô alimentando? Tem gente que pra ter um estúdio incrível, a maca mais linda, a luz indireta, que não sei o quê, gasta o que não tem pra atender cliente que nem tem ainda. E aí tá alimentando uma fantasia, uma expectativa isso. É uma visão irreal. É aquela coisa de olhar e falar assim, nossa, elas são incríveis, elas têm a agenda cheia. E às vezes a agenda cheia, mas não sabe cobrar. Não significa que tem dinheiro, e aí né? tá pagando pra atender uma pessoa.
E às vezes o lugar tá montado... Eu penso muito nos consultórios que eu atendia, né? Eu gostava de trabalhar sozinha. Nunca gostei de trabalhar dentro de outros espaços. Porque o meu negócio é trabalhar de pé no chão... do meu jeito, com a cor que eu quero, sem usar jaleco, não gosto de usar branco. E toda vez que eu ia trabalhar em algum lugar e eu via o pessoal montar espaços terapêuticos incríveis, sabe? Umas macas de madeira maciça, que não sei o que, era aquele spa, aquela coisa linda. E não tinha ninguém pra atender. Adianta o quê, né? Às vezes eu ficava lá sentada, eu na maca mesmo, né? Ficava lá na maca pensando, e aí, né? Cadê a pessoa que vai pagar pra ser atendido por esse lugar maravilhoso? E, no entanto, a minha agenda no meu espaço tinha sempre pessoas pra atender. E não tinha nada de frescura, sabe? Assim, não tô dizendo que é frescura, né? Uma boa decoração. Se eu tivesse na época, eu também investiria numa boa decoração. Mas era uma maca branca, de ferro mesmo, com um móvel de cozinha branco, que eu botava minhas pedras em cima, meus Ganesha, meus Buda, meus Shiva... Botava meus spray ali, e atendia, arrastava tudo, botava a cadeira e dava aula. E dava muito certo. Então, ajustar a expectativa ajuda também. Não é que não pode ter expectativa, tem que ter. Mas tem que ajustar. E quando você não cria mais expectativa nenhuma, é ruim também? Não dá. De nada? Você morreu. É? É claro. Uai, mas pensa comigo assim, você vai comprar uma roupa. Você consegue comprar roupa sem expectativa? Não, e... Você passa na loja e vai, pega essa camiseta aqui, eu vou botar. Não sabe se serve, se não serve, se fica bonito, se combina com uma roupa. Aleatório. Aí eu vou comprar esse batom aqui de qualquer jeito, essa base. Esse esmalte qualquer. Você não faz isso, você cria expectativa. Eu acho que essa cor vai ficar muito boa na minha pele. Esse batom combina com aquela roupa que eu vou usar, com aquele brinco, com... A gente tem expectativa pra tudo. É que eu tô querendo achar um culpado pra expectativa, mas Mas não vai tem, ter, não. né? Não vai ter jeito. A cara dela. Vou parar, porque eu vou ficar chata daqui a pouco. Ah, não. não tem pra onde você fugir. Para. Só para. Não, é aquele Só negócio ajusta. que a gente tava falando sobre a forma de falar. Lembra que a gente conversou semana passada? Porque uma coisa é você explicar. Falar, Ninha, ó, não tem como, minha filha. Só se você morrer, você vai parar de criar agora a expectativa. diferença? Exatamente. É isso que eu Ponto tô de falando. vista. Entendeu? Por isso que eu tô tentando achar todos os porquês. Porque de tudo que eu... De todas as formas... Imagina se eu falo daquele jeito. Ela fala... A minha filha. Entendeu? Pois é. Não, acho que você não entendeu porque... Mas é vai porque eu não entender. sei o que tá acontecendo, mas tudo bem, eu entendi. Entendeu? Porque Que assim... existem formas e formas de falar as coisas. Exatamente. Por isso que eu criei na minha cabeça assim, o negócio de que expectativa é muito ruim. Você criou uma expectativa de que a expectativa é ruim. É. Exato, amiga. Você criou uma Isso expectativa mesmo. da expectativa, amiga. Você vê, né? Que loucura. Pode chamar isso de loucura? Porque eu acho que é uma loucura. Ela acha que a loucura não é uma pessoa, então... Então tá tudo bem falar bem, loucura. A expectativa também não é. Tudo bem falar loucura. Não dá nada, não, Dá não. né? Ah, então tá bom. Tá tranquila. Gente, é impossível não criar expectativa. Você cria expectativa com a comida que você vai comer. Você não olha e fala assim, nossa, eu vou comer um aí é arroz. triste. Não, caramba, aí Isso é é triste verdade. demais. Não, você vai falar, pô, eu vou comprar isso aqui porque tem cara de bom. Aí você morde arroz É e fala, ruim. Ah, não é possível. Nossa, e a pior coisa é você gastar dinheiro com comida ruim. Ou então você nem come, fale. você morde e fala, meu Deus, sublime. Que maravilha. Maravilhoso. Mais do que eu esperava. Não acaba E aí nunca. supera a tua expectativa. Mas entende, a expectativa é como uma régua também. Uhum. Então, eu preciso usar a minha régua de uma forma muito consciente. É aquela história que agora tá virando super moda. Falar, não mede com a régua dos outros, né? Vocês já viram isso? Então, não mede com a régua dos outros, realmente. É igual querer comparar adulto com criança. Eles têm outra perspectiva, eles têm outro ponto de vista, outra maturidade emocional, ou até um sistema neurológico é completamente diferente de um adulto. Aí você vai e fala, você tá chorando por causa disso? Para de fazer manha. Agora eu Me poupe, você entendi. quer chorar depois por uma coisa besta na novela? Sabe assim? Então, tipo, por que a criança não pode chorar com as coisas dela? Você vai ficar, tem que dividir o brinquedinho com o amiguinho, isso é muito feio. Você empresta o teu celular? Empresta o carro. É teu brinquedinho, o celular não é nosso brinquedinho de adulto. Então, assim, é isso que é medir com a régua do outro. É muita sacanagem fazer isso.
Medir o outro com a nossa régua e medir a nossa vida com a régua dos outros. E nem é justo, né? Não. Com a gente, né? Eu criei uma expectativa na vida do meu filho. É, amiga. Agora. Pensando bem, tadinho. Tá vendo aquele bichinho? Que eu falo passa? todo dia. Ele falou, não quer ir pra escola. Eu falo, vai, filho, que você tem que aprender inglês pra gente ir pra Disney. Coitado, ele ainda vai ter que ficar falando tudo lá. Mas nesse caso, se meu filho aprender, vai ajudar também, porque... Ah, então. Tô dependendo dele. É, amiga. Mas tudo bem, ó. Mas veja bem, é interessante a gente olhar pra criação pelo seguinte ponto de vista. Se eu tenho uma expectativa sobre o meu filho, ela é só minha. Eu não tenho que pôr o peso dessa expectativa nas costas de um filho. O que a gente vê? De repente, pai e mãe frustrado, que queriam ter sido médicos, advogados, músicos, hippies, qualquer coisa que seja. E aí eles colocam no filho a expectativa que o filho vá percorrer aquele caminho e vai fazer o que ele não fez. Vai ser quem ele não foi. Né? Então a gente põe um peso muito grande nas costas do filho. E aí você vê depois um monte de adulto, adolescente hoje em dia já, né? Que é outra geração, imagina. Já se sentindo muito mal, já ficando doente, já tendo distúrbios emocionais e mentais, porque não aguenta o peso da expectativa dos pais. Então, meu filho tem que tirar nota boa na escola. Menos que 9 não fez mais que a sua obrigação. Ah, pro inferno, né? Aí o menino é super bom em educação artística, é ruim em matemática. Ah, então ele é um 0 à esquerda, porque ele é ruim em matemática. Gente, não dá pra ser bom em tudo, não tem como. Pois é, mas existem muitos pais que exigem isso dos filhos. Existem muitas pessoas que exigem de si mesmas coisas que elas não são capazes de realizar, porque gera sofrimento. E quando o nosso corpo, nossa emoção, nosso cérebro percebe que a gente tá fazendo algo que gera sofrimento, ele interfere. Toma essa agora. Então, você procrastina, você fica doente, você... Tem coceira. Você tem coceira. Muita. Você tem uma extrusão na coluna e fica 2, 3 meses numa cama, sem andar. Por quê? Eu falava assim... Isso é interessante, eu gosto de contar essa história. Eu falava assim, nossa, eu não aguento mais. Preciso descansar. Gente, sabe o que eu queria? Eu queria deitar um pouquinho, pegar um livro, assim, bem chorosinho. Eu adoro cheiro de livro. Falar, eu vou ler aquele livro inteiro, vou gastar uma estabilo inteira nele, assim, que delícia. E vou ver o dia passar. Você tava falando de livro, parece uma que série. você tá com um pote de chocolate, né? É, com morango. É. Assim, Pode perguntar pra ela que um dia eu vou ter uma biblioteca, por causa da quantidade de livros que eu tenho. E aí, eu ficava pensando, sabe? Sentindo. Esse é o problema. Eu ficava sentindo. E aí eu falava, eu não posso parar. Eu não posso parar porque eu tenho casa, porque eu tenho filho, porque eu tenho o trabalho, né? Porque o marido não entra nessa lista porque ele é um adulto funcional. Então, não é meu filho, eu não sou eu que tomo conta dele. Mas tem a casa, tem o filho, tem o trabalho, tem o estudo, tem eu, que tava no fim da fila. E aí eu falava assim, nossa, nunca me dão um café da manhã na cama. Olha só, eu queria ganhar um café da manhã na cama, mas sem pedir. Porque a gente tem essa também de achar que eles têm bola de cristal. Aí eu ficava assim, eu queria ganhar um café na cama sem pedir. Não queria falar que eu quero ganhar um café na cama, eu queria já acordar. Só que eu acordo 5 horas da manhã. Ninguém acorda 5 horas da manhã Ninguém comigo. faz nem café essa hora, né? Então, pra eu ganhar um café da manhã na cama, eu tenho que dormir 4 horas da manhã pra eu acordar às 8, 9 e alguém me dar um café da manhã. Enfim, zero expectativa, mas eu tinha essa coisa interna. Pois bem, um dia fui me secar depois do banho e senti uma dor insuportável nas costas. E eu comecei a gritar e eu não sabia onde era a dor. Eu sabia que era nas costas, mas eu não conseguia saber o que estava acontecendo. Perdi, tipo, o sentido, assim, sabe? De tanta dor. Passaram-se alguns dias, eu consegui agendar um ortopedista. E ele falou, como é que tá a sua perna? Eu falei, eu não sinto. Do joelho para baixo, tá totalmente dormente. E aí ele foi apertando. Ele falou, eu acho que você fez uma extrusão. O que é uma extrusão, né? Vou explicar, porque a maioria das pessoas não estudou anatomia com detalhe para entender. Imagina assim, que a sua coluna são vários disquinhos. Entre um disquinho e outro, a gente tem uma almofadinha, tipo um babalu, que fica lá segurando o impacto e movimentando aquela vértebra, né? Aquela articulação. E aí, o que acontece? Eu tinha uma hérnia de disco que eu não sabia. E a hérnia de disco é tipo uma bolinha para fora. Essa bolinha estourou.
E a hora que ela estourou, ela pinçou um nervo da minha perna direita. E é insuportável a dor. É insuportável. E aí, eu não conseguia andar, porque eu não conseguia ficar em pé, de jeito nenhum. Eu fiquei deitada, dias deitada, dias. Eu sentava, não aguentava, eu levantava, não aguentava. Pra eu andar de um lado pro outro, eu chorava. Pra eu tomar banho, eu chorava. E no primeiro dia, à noite, eu tinha sido insuportável. Na primeira manhã, meu marido trouxe café da manhã na cama. Nossa, mas olha a circunstância, né? Exato. O nome disso é cocriação ou manifestação. Eu manifestei a minha vontade, só que eu esqueci de dizer pro meu cérebro que eu adoraria receber café da manhã na cama. Saudável. E deitar, e ler um livro, e fazer tudo sem dor. Sem quase ficar aleijada. Já aconteceu algo parecido comigo. Uma vez, eu lembro que eu sempre falo isso pro Paulo, porque eu não gosto de quando fala assim, guardar dinheiro pra emergência. Pois Nossa, porque foi o que essa é aconteceu. outra É claro que vai acontecer. Aconteceu comigo. Tipo assim, tinha um dinheirinho sobrando, né? Falei, vou guardar pra uma emergência. Nossa, Olha menina. o dinheirinho. Dinheirinho. Menina, filha, eu sei que me deu. Foi bem quando me deu logo aquele surto. Nossa, filha, tipo, foi R$320 só de exame. E qual foi o dinheirinho que eu gastei? O dinheirinho que tava... Parece que, tipo assim, parece que eu já guardei pra aquilo. É. Sabe como a gente pode mudar isso? Ressignificar isso? A Sim. gente chama de reserva da paz. Porque quando você tem um dinheiro numa reserva, você fica em paz. Porque se acontecer alguma coisa, tem um dinheiro ali. Aham. Ele não é pra emergência. Que vai aparecer. E ele também não é de segurança. Ele tem que ser uma reserva de paz. Então, uma reserva que você vai ter financeira para suprir qualquer necessidade que, né, venha acontecer na sua vida, é uma reserva da paz. Uma reserva para viajar é reserva de viagem, reserva de diversão, né? Então, você bota nome nas reservas pro teu cérebro entender, e é aqui que entra a questão de trabalhar com as crenças, com as manifestações. Por quê? Porque eu tô em paz, eu tenho uma reserva. Ah, esse dinheiro é para viajar. Não é para se quebrar o carro. Sabe? Então, é importante a gente trabalhar com isso. E existem crenças de merecimento. Então, vamos supor que você, de repente, receba muito dinheiro. Se você acha que você não merece, que você acha que você não sabe lidar com aquele dinheiro, você não sabe administrar. Isso são crenças muito específicas, femininas, inclusive. Né? Mulher não sabe como fazer conta, mulher não sabe lidar com dinheiro. O que acontece? A gente sente que não é capaz. Então, a gente se livra do dinheiro. Como? Ficando doente, batendo o carro, queimando a máquina, empresta e cai num golpe, enfim. Você se livra, o dinheiro... Só que tem uma coisa, o dinheiro tem uma consciência. O dinheiro é uma energia de troca. E ele é mimizento. Então, quando você fala, ai, o dinheirinho... Ele fala, ai, minha filha, me poupe. Quem é você pra falar que eu sou dinheirinho? Que mané dinheirinho, sabe? Ele vai falar, então vou embora. Pois é, amiga. Pensa assim, se você fosse o dinheiro e você fosse passando numa rua. Aí uma pessoa da casa faz assim, vem cá, Aninha, vem. Aí quando você vai, ela te agarra assim e fecha a porta, fecha a janela e fala, agora você vai ficar aqui. Aí você fala, misericórdia. Socorro, eu quero sair. E aí quando você fica lá, te trata de qualquer jeito. Não te alimenta bem, não te dá uma boa cama pra dormir, você não tem um chuveiro gostoso pra tomar banho. Aí você começa, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. O dinheiro faz isso. Agora, se você abre a porta e fala, vem cá, Aninha, vem na minha casa. Ó, fiz um bolinho, fica à vontade. Viu? Tem um chuveiro bem gostoso pra você tomar um banho. Igual quando cama fala pra você dinheiro descansar. velho. Dinheiro. A mesma coisa, né? Dinheiro sujo. Dinheiro sujo. Como é que fala aquele quando vem fácil, vai fácil. Essas são crenças e assim, são coisas que a gente aprende. E não é culpa de ninguém, sabe? Então, tipo assim, minha mãe que falava isso, meu pai que falava isso, porque eles aprenderam isso. E se não tem alguém na família pra quebrar isso se perpetua. Se perpetua. E a gente Vai passando fica... de geração em geração, né?
É educação financeira, né? E aí, o que Educação- acontece? Você tem as crenças da sua profissão. Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar da minha. Terapeuta não é profissão. Ah, pra gente É também. não. Não é profissão, não. Você estuda 285 anos, resolve um monte de perrengue, né? Cura Às vezes as com pessoas. uma agulha você faz a pessoa levantar da maca e se mexer. Mas você soube estudar pra botar aquela agulha naquele ponto que encosta naquele nervo. Ah, mas você pôs só uma agulha. Ah, tá. Então vai pôr então pra E ver aí o que se é a acontece? mesma coisa, As né? pessoas começam É. a criar crenças nas profissões. Crença de, então não dá dinheiro mesmo, né? Outra crença ruim é ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro. Não, amor, você é adulta, você faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, né? Criança que a gente faz É o que eu sempre falo, de dar dinheiro. Eu falo, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? E olhe lá ainda. Pai e mãe. E olhe lá. Então quem ganha é criança. Adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Gera dinheiro, multiplica dinheiro. E quando não tá bom, porque a gente cai nessas, né? De vez em quando você tá pimpona. De repente, não tem dinheiro mais nenhum, acabou os clientes, sumiu tudo, ninguém vende, ninguém compra. Chega uma pandemia, dá um chute na porta e fala, acabou. Aí você começa a procurar onde que tá a crença. Eu passei muito forte por isso. Quando eu montei a empresa, oficialmente, que a contadora falou, esse é o seu CNPJ, eu quase tive uma crise de ansiedade. É que eu não tenho normalmente crise de ansiedade, então eu fiquei... Aí ela falou, que foi, Carol? Tá tudo bem? Você não respondeu até agora. Eu falei, não, peraí que eu tô Assimilando tentando aqui entender ainda. que se eu tenho um CNPJ vinculado no meu nome, eu sou empresária. Ela falou, Eu falei, não. Imagina, eu sou empresária. Empresária? Por quê? Porque tem uma ideia construída. Quem que é a empresária? Lembra que eu falei hoje da CEO, daquela mulher que sobe a escada de terninho, de salto? Eu não sou essa mulher. Se eu vou ser CEO, com o pé na areia. Sabe? De vestidão, sem me preocupar com esse tipo de coisa. Porque isso tá relacionado comigo, com a minha essência. Então eu buguei. Eu buguei grandão. Até entender e depois conseguir entender que mulher é capaz, mulher pode, é permitido, você consegue, né? Há pouco tempo atrás, há uns 50 anos atrás, 60 anos talvez, as mulheres não tinham RG no nome delas. CPF. Ah, eu acho que eu lembro de Nada, era alguma tudo o coisa... nome do marido. Alguma coisa do tipo que minha mãe Não tinha, já era o nome do seu comentou pai. sobre É, isso, de que mulher da não tinha avó, documento. Do pai ou era o nome do marido? De Você mulher ter- não podia ter título de eleitor também, não Exatamente. era? A mulher pertencia ao homem. Se o marido morresse, ela pertencia à família do marido. Vai. Pra mim era a morte. É a Eu morte. fico pensando nessa coisa, tipo assim, você pega você e joga você pra lá. Crânio. Aí você vai e joga pra cá. Aí se o velho morreu, você vai pra onde? Ficou sem família, porque a sua família Você não não é aceita ninguém, você não tem de volta. identidade. E assim, se você volta na história, você descobre que as mulheres, as roupas eram sem bolso, porque a gente não precisava carregar dinheiro. A gente carregava sacola, filho, mantimento, né? Fruta, Crânio. coisa de Só de braço. Pra que bolsa? Pro homem ficavam os bolsos. E assim, eu acho muito importante a gente falar, dá impressão, às vezes, quando a gente olha pra história da mulher e defende a liberdade feminina, que tá olhando pro homem de uma forma endemonizada. Mas não é isso, né? Existe um sistema, sim, que foi criado por homens de poder, mas não significa que se você defende a liberdade feminina, o poder feminino, que você tá endemonizando os homens, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso. Porque eu pego o que eu vou estudar, o que eu falo, não, você não acredita. O que as mulheres passavam, olha isso, isso, isso. Aí ele fica olhando com aquela cara de, meu Deus do céu, né? Acho que ela vai me torturar daqui a pouco. E aí eu falo, não, amor, mas olha só. Tipo, existiu um sistema manipulado pra isso acontecer. Por isso que eu falo, hoje eu sou mãe de um menino. Eu procuro criar ele de forma funcional. Que ele saiba se virar, que ele saiba fazer, que ele saiba fazer uma comida, que ele saiba lavar uma roupa, que ele saiba lavar uma louça, que ele não viva num chiqueiro se um dia ele viver sozinho.
sabe? E ele tem as tarefinhas dele lá, agora eu comprei um mop de spray, ele fica passando na casa, fala que tá limpando, que tá tudo bonitinho. E eu olho para aquilo e falo, gente, se eu conseguir ensinar a respeitar, a valorizar, a cuidar de uma mulher, sem essa coisa que eles sofrem tanto, né? De não pode chorar, da coisa do erotismo que é envolvido, tudo isso que é tão pesado, né? Todos os sistemas foram manipulados. Então, para mim, toda vez que eu tenho a oportunidade de mostrar para as mulheres um pouco da ancestralidade, de falar, ó, você sabe por que você tem vergonha de falar em público? Você sabe por que você não consegue gravar um history? Porque até 20 anos atrás, 30, um pouco mais, uns 30, 40 anos, não podia falar. A mulher não podia falar. Não é tipo, a gente não podia conversar aqui, não podia falar em público. Se o homem estivesse falando, que assistiu Gabriela? Mulher não fala, mulher não sentava na mesa. E aí isso é quando? Das nossas avós, das nossas bisavós, tá muito recente. E tá aqui, ó. Tá no DNA, tá nas células, nas memórias. A gente sente no corpo a dor dessas outras mulheres. Eu, pelo menos, sinto no corpo. Às vezes eu vejo as coisas, eu tenho vontade de chorar. E choro. Hoje mesmo eu chorei com uma história de uma menininha de 11 anos. Não sei se vocês viram. Então, assim... Pra mim, o quanto eu puder mostrar, falar assim, ó, nossa ancestralidade é essa, por isso você não consegue fazer um history, e mostrar pra ela que é seguro, ela pode falar. E o que elas podem fazer pra mudar isso? É autoconhecimento. Autoconhecimento e gerenciamento emocional. Então, buscar conhecimento primeiro. Né? Então, isso que eu tô trazendo de falar da ancestralidade e tudo mais, isso eu busquei. É um conhecimento buscado, né? Um dia eu acessei, através de uma pessoa que me falou um pouco sobre essa história da roupa e tudo mais, e eu fiquei pensando, caramba, eu preciso saber mais. E eu fui atrás. E aí eu entendi tantas outras questões comigo. Então, meu autoconhecimento me trouxe isso. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você saber se relacionar com você mesmo de forma verdadeira. Verdadeira. Então, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me sinto, né? Olhar para as nossas sombras. Então, eu não gosto de ser criticada. A crítica, para mim, é uma coisa complicada de lidar. Isso é autoconhecimento. Eu já sei que é difícil. O que eu posso fazer para melhorar isso? E aí eu busco soluções para isso. Quando a mulher busca a história e o autoconhecimento, ela busca... Quando ela busca, ela encontra muito poder. Né? Que é essa coisa que eu falei, por exemplo, do limite. De saber, de falar não. Não. Não vou desmarcar isso da minha agenda hoje para atender a sua necessidade X. Não vou. Trabalha por conta. Não vou parar de fazer o que eu tô fazendo para ir buscar alguma coisa para você na rua. Não quero. Não quero. Não gosto. Por que a gente tem medo de falar? Porque não era permitido negar. Pra mulher não era dado o direito de escolha. Pra mulher não era dado nem o direito de estudo. Então, quando o Brasil foi colonizado, os índios, eles eram livrões, né? Tipo, não tem ninguém, manda em ninguém lá. O mais velho resolvia as coisas, mas os homens e as mulheres resolviam as coisas. Não tinha isso, de um é mais que o outro. O homem saía, caçava, trazia a caça, a mulher pegava as plantinhas, cozinhava tudo junto, jogava sementes, espalhava as coisas por aí. Era maravilhoso, fazia filho, o filho tava lá, criava o filho saia caçar. Fazia outro filho. A onça comia o filho, fazia outro filho. Era assim. E aí a gente foi colonizado. Só que a gente foi colonizado, e aqui é muito importante fazer uma ressalva, não vou falar da religião. Mas fomos colonizados através da religião. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram os homens, os índios, botaram roupa e mandaram trabalhar. Pegaram o nosso pau-brasil, deram espelho pra gente de besteira, roubaram a gente, escravizaram. E aí falaram assim, a gente vai educar vocês. Os homens aprenderam a ler.
a escrever, a fazer conta. E as mulheres? Proibidas de entrar na escola. Quando tinha escola para as mulheres, elas aprenderam a cozinhar, costurar, bordar, fazer coisas de casa, cerâmica. Elas não podiam aprender a ler, escrever. Pra não ter conhecimento mesmo, né? Se você for pros nórdicos e tal, e começar a fuçar, você fala, gente, não é possível, né? Era para ter uma outra civilização. E eu acredito muito que a mulher, o feminino, vai curar o mundo. Mas curar das guerras, curar das disputas, mas só se parar de disputar uma com a outra. Porque se fica nesse... E a época que as mulheres eram consideradas bruxas? Ah, então, eu já tinha queimado umas 89 vezes só essa semana. Eu ia queimar lindamente. Todo dia. Todo dia uma queimada nova. Podia escolher o método de tortura. Você sabe por que as mulheres eram queimadas e elas nem eram nada? Às vezes elas eram queimadas porque elas eram bonitas demais. E elas eram fora da média. Tá muito bonita. É Tem bruxa. coisa errada aí. Por quê? Porque existe uma crença, existia ou existe ainda, de que a mulher enfraquece o homem. A menstruação da mulher é suja. É impura. Ai, eu tenho um ódio dessa conversa que só eu sei. E é impura. E aí, se eles chegassem perto, eles ficavam fracos. Eles não conseguiam caçar, eles não conseguiam trabalhar e não sei o quê. Né? Não é porque eles estavam com faniquito no... né? Não era eles. Era a mulher. Ela era a mulher. Mata a mulher. Que aí eles ficam se controlando. E aí, o que aconteceu? Mais fácil matar a mulher, Mata né? a mulher. Muito bonita. Mata. Queima é bruxa. É bruxa. Essa é muito feia. Muito feia. Tem berruga. Gente, juro por Deus. Eu já tinha queimado até por causa das pintas. Tem berruga. Queima. Tem pinta, queima. Não é normal. Nasceu com algum problema? Corcunda. Qualquer coisa. Queima. Sabe fazer um chá pra aliviar uma dor? Queima. Tem conhecimento ancestral? Não é bruxaria, é só fazer um chá. Chá de hortelã, melhora a digestão. Camomila. Mata, Calma. queima, bruxa. Bruxa. Mas sabe quem eram as principais que eram queimadas? As que se destacavam. As que falavam, Como mas e assim, aí, né? cara, eu quero mais. Queima. Hoje a gente fala, né, Cala a que boca e queima. prego que Se aparece, destaca, que se saca, leva é martelada. martelada. Era mais ou menos isso. Então, todas as mulheres da história que tentaram, de alguma forma, ocupar o lugar delas de novo, né? Voltarem a serem... eu não vou dizer veneradas, mas a mulher era vista de uma forma muito legal antes, porque, afinal de contas, ela é o portal da vida. Sem Sim. o homem, impossível. E era isso que era legal, porque os dois tinham uma importância muito grande. Quando houve esse desequilíbrio e a mulher foi perseguida, ela foi, apagada. Sabe, abafaram nossa voz. Vocês já ouviram essa música? Abafaram nossa voz. Tiraram isso. E aí você fala, nossa, que papo super feminista e tal. Se tem uma mulher que não é feminista, ela tá pirando. Porque pra gente conseguir sair na rua, pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir fazer uma faculdade, pra conseguir fazer um mestrado, um doutorado, com todas as dificuldades que as mulheres encontram no meio acadêmico até hoje, a gente só conseguiu porque alguém um dia falou, vamos lá, todo mundo. As bruxas, feias, bonitas, com queima sutiã, com pinta, sem pinta, todo mundo resolveu fazer alguma coisa. E parece que tá melhor pra gente, mas só parece. Né? A gente ainda corre bastante perigo com muitas coisas. A gente passa por muitas coisas. A gente ainda recebe menos. Ainda é um problema ter filho. Ainda é um problema se colocar no mercado. Né? É um problema se destacar por competência. Né? Então, pra ninguém falar... Ah, mas ela conseguiu porque... Né? Sei lá, seduziu o Casou chefe. com não sei quem. Ela deu sorte. Isso é o que mais falam, né? Hoje em dia, né? Nós mesmos pensamos nisso. Porque... Gente, eu não posso me destacar. Porque tem um bichinho miserável que chama culpa. Culpa. Substantivo feminino. Culpa. Eu tô feliz, eu me sinto culpada. Eu tô feliz demais, tem alguma coisa errada. Aí você conseguiu trabalhar numa coisa que você ama.
Mas para isso, o seu filho precisa ficar algumas horas na escola. Ou na o dia creche, inteiro, né? um dia inteiro. Aí você se sente culpada. Aí você se olha no espelho e você ficou com a barriga flácida porque você teve uma gestação, né? Que ficou deste tamanho a barriga. Você se culpa. Porque aquele corpo não é mais o corpo que era antes. Aí você se culpa quando aparece uma marca no rosto. Aí você se culpa se você esquece de comprar o presente da tia Neuza de aniversário, porque ninguém mais pôde ir lá comprar. Ninguém consegue comprar, só você. E aí você se culpa, e aí você se sente culpada porque você tá se sentindo culpada. Porque você sabe que você não deveria se sentir culpada por estar fazendo uma coisa que você ama. E aí você vai parar no final da fila. Sabe? E é sempre o outro na frente e você se sente culpada. E eu vi uma coisa muito interessante, uma pessoa falando que uma mulher saiu de licença maternidade, quando ela voltou, outra mulher perguntou pra ela, com quem tá seu filho? Né? O nenê. Nenê, porque a gente não tem muito tempo de licença, né? O coitado do pai tem menos ainda. É. Eu vi a dor do meu marido de ter que voltar com 1 semana. E eu precisando dele, o B pequenininho. E ele querendo estar com o filho dele e tendo que voltar. Foi muito sofrimento, assim. E essa outra mulher falou assim, com quem tá seu filho? E ela contou orgulhosa. Tá com o pai. Tá com meu marido, tá com o pai em casa. E essa mulher falou, não tem uma pessoa melhor? Pra deixar? E aí ela se sentiu culpada, claro, né? Porque, Katsu, deixa com quem? Você deixa com uma estranha? É. Deixou É com uma preferível estranha. deixar com uma estranha do que com o pai. Deixou na escola, mas é tão novinho, vai ficar doente. Pô, mas aí fica doente, mas aí fica com a estranha judia. Fica com... Fica com o pai deixa morrer Aí fica engasgado. com o pai. Aí Você fica com a avó, a gente a avó não tem conversou, obrigação. a gente conversou sobre isso hoje. Colocam na mulher a responsabilidade por assumir milhares de tarefas, porque a gente consegue, estranhamente, magicamente, a gente consegue. E aí eles vão e descapacitam o homem de cuidar do filho. Como se ele não soubesse. Tem quem não sabe? Tem, tá? A gente não tá generalizando. Ah, mas nem- uma coisa é você cuidar Mas, de um gente- filho do estranho. Outra coisa é você cuidar... O pai cuidar do próprio filho. O próprio filho. Não é? E assim, porque ele não consegue. Até o exemplo que eu falei foi abrir um pacote de amendoim e ver se a criança não tá comendo giz de cera. Claro que consegue. Consegue ver o jogo e mexer no celular falando que tá xingando lá. Duas coisas. Ao mesmo Claro que tempo. consegue. Então, o que acontece? A gente acostumou a pegar toda a responsabilidade. Tudo é da mulher. E a gente não sabe passar. Porque a gente acha que eles não conseguem. E eles aprenderam que eles não conseguem. Percebe como precisa ser desconstruído pra todo mundo? É real, é pra todo mundo que tem que desconstruir. A bagaça tá louca. E aí você fica, gente... O pai é o melhor pra ficar com o filho. Se ele não souber, ele vai aprender. Né? Não dele. deixando cair de cabeça, não sufocando. Tá tudo certo, eles sabem fazer. Sabe fazer. Às vezes deixa com uma criança de 12, 13 anos, uma outra pequena pra tomar conta. O que é pior ainda. Uma criança cuidando de outra. Eu com 11 anos, que foi quando o meu sobrinho nasceu, o filho dela, eu não sabia ficar sozinha com ele. Eu tava em pânico. Eu ficava com ele o tempo inteiro. Colada nele o tempo inteiro. Mas eu não sabia ficar sozinha com ele. Então você não pode fazer isso com o filho de um estranho, né? Pelo amor de Deus. Então, assim... nasceu com instinto. Mentira, a gente não nasce com instinto de mãe. A gente só vira mãe porque enfia uma boneca no nosso braço. Se enfiar o Homem-Aranha, a gente faz outra coisa. Ou é mentira? Perguntem. Certíssima. Perguntem. Ai. Eu até esqueci o que eu ia perguntar. Voltando, porque na verdade tudo isso foi... O assunto foi tudo acarretado por causa da expectativa. Eu acredito que vai voltar na expectativa. Não, eu queria falar, porque eu acho que a Andrea perguntou e você não respondeu, ou eu ia perguntar como que faz pra poder medir as expectativas. Não colocar tanto, ou também não ligar, não... Autoconhecimento. Porque assim, tudo que você vai fazer é responsabilidade sua. Tudo que você faz é escolha sua. Vai doer de novo. Tá. Carol, fiz merda. A responsabilidade é sua.
Sim. A escolha foi sua também. Não, mas foi fulano que fez. Mas foi você que escolheu fazer aquilo com fulano. Ou permitir, ou, enfim, dar espaço. Não tem como medir a expectativa, tem como ser consciente. E ser consciente é autoconhecimento. Então, eu sei, por exemplo, que eu vou fazer uma viagem X. Eu não vou colocar a expectativa de que vai ser tudo perfeito. De que nada vai sair do que eu planejei. Porque eu não tenho controle sobre tudo. E quando eu entendo e assumo que eu não tenho controle sobre tudo, eu posso relaxar na expectativa. E deixar a vida me surpreender. Então, se eu permito que a vida me surpreenda, as coisas podem ir maravilhosamente bem. Se eu quero controlar cada segundo pra fazer isso, pra fazer aquilo, né? Aí vai atrasar o avião, vai atrasar não sei o quê, você vai perder a mala, sabe? Assim, porque as coisas não estão fluindo. Então a gente não mede, fica o tempo né? todo mostrando que você não tem controle, né? De nada. E qual que é o primeiro passo pro autoconhecimento? Porque Autoobservação. Primeira coisa, saber sobre o assunto ajuda. Porque você vai precisar de alguém pra te guiar. Então, era isso que eu ia Em algum perguntar. momento. Exatamente, É. porque também ninguém nasce sabendo tudo. Sim, você vai falar, tá bom, eu tenho isso aqui pra... Tá, eu sei disso, disso E agora eu faço o quê? Exatamente. Exatamente. Aí é onde vai entrar a sua proatividade, o seu próprio interesse em se transformar. Aham. Tem coisas que são fáceis, tem coisas que são difíceis. Às vezes você encontra sombras suas que doem, né? Tudo existe em dois polos, né? Então, luz e sombra, positivo e negativo, sol e lua, calor e frio, dia e noite. A gente fica o resto da vida falando isso. E aí, quando você usa a tua consciência para enxergar o que você não gosta muito, o que você não acha bonito em você, e você aceita aquilo, você transforma aquilo, né? Às vezes você precisa de terapia para fazer isso. E terapia a gente tem que fazer antes de chegar no momento de ser extremamente necessário fazer. Fazer terapia para se autoconhecer. Falar sobre sentimentos e pensamentos para se autoconhecer. Eu não tenho como fazer uma terapia agora. Não tenho condição de fazer uma terapia agora. Tem condição de comprar um caderno? Começa escrevendo o que você sente, o que você pensa. E a gente começa... tem uma técnica que são das páginas matinais. São 3 páginas por dia. E aí a gente, no começo, não sabe o que escrever muito bem, sabe? Dá vontade de escrever bom dia, querido diário. Aí você fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar? Aí você começa assim... Hoje eu comi uma maçã, mas eu queria um Big Mac. Eu tô me sentindo pior que o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Quer ser Aí educada você no começa. caderno ainda. Por quê? E o caderno lá, te conheço, filho. O caderno te julgando, né? O caderno não julga, gente. É você que julga se você lê de volta aquilo. A expectativa que você criou E no aí caderno. você começa a escrever. Eu estou me sentindo assim, por Troca, quê? meu. Por que fulano falou isso? Eu pensei aquilo. Eu vivi isso, eu fiz aquilo, porque não sei o quê. Eu faço isso. Então, assim, uma coisa muito legal é conversar com o caderno. Porque quando você escreve conversando, você está conversando com você. Ai, eu já tô pensando no caderno me julgando. O caderno não julga. O caderno não julga. Nossa, Você que precisa. julga. Não lê depois. Eu não leio. É isso que eu ia perguntar. Aí taca fogo depois? Não, guardo. Eu leio. Mas eu leio depois. Depois de Eu quanto tempo? Não sei. Sei lá, coisa chata esse de tempo. Eu só leio quando eu Então, quero. porque, meu, Larga. se eu for coitado do caderno, Entrega. quando eu ver, eu vou falar, filho, tchau, vai embora. Eu acordo... Hoje eu acordei um fru. Estou com vontade de mandar fulano, ciclano, beltrano, fazer isso, fazer aquilo. Aí tem dia que eu falo, me conformo até agora, que eu não tenho ninguém pra trabalhar na minha casa. Pra não sei o quê. Eu reclamo Pro caderno. pro caderno. Reclamo. Às vezes eu falo, Carol, não acredito que você tá fazendo Aí isso, ela tá fazendo se aquilo. analisa. Quando eu começo a escrever, automaticamente você começa a ter insight, acessar a memória. Então, assim, quando você se pergunta por que eu estou sentindo isso, corpo? Por que eu tô com tanta dor de cabeça? Ai, por que você tá doendo, cabeça? Por quê? O corpo começa a falar quando você permite.
Você tá sentindo isso? Porque você ficou irritada com tal coisa. Por que eu fiquei irritada com isso? Por que quando a pessoa faz isso, eu me irrito com ela? Eu me irrito, não ela me irrita. Eu assumindo a responsabilidade. Por que eu me irrito? Por que eu fico triste? Por que eu gostaria de ser mais reconhecida? Por que eu gostaria de ter ajuda? Pra quê? Aí você muda um pouco a pergunta. Eu quero ajuda em casa, por quê? Porque eu tô cansada de fazer isso, porque eu levo o dia inteiro. Pra que você quer que essa pessoa faça isso? Pra que você quer o dia? Vou falar uma coisa pra você. Quando ela começa a perguntar, dá vontade de dar uma voadora nela. Ela faz uma coisa chamada Theta Healing, certo? Certo. E olha... Pra que serve isso? Piada. E você chega lá achando que você vai chegar lá e vou Arrasar. falar tal coisa e eu quero ver. Tem o que falar. Ela começa, e por quê? Mas pra quê? E se isso não acontecer, o que vai acontecer? Tem uma hora que eu falei, eu não sei, pelo amor de Deus, para de fazer pergunta. Eu vou embora, tchau. O nome disso é digging. Digging é uma escavação, Eu não gosto que me pergunte muito, um não. aprofundamento pra ajudar você a encontrar a raiz de alguma coisa. Acha? Achou a sua? Achou. Acha e fica achando, viu? Porque quanto mais Não a gente para, né? futuca, Ai, meu mais Deus. acha. Então, a Mas primeira resolve. pergunta é sempre assim. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida hoje, o que seria? E aí ela eu- fala, é uma resposta. eu instruo a pessoa a falar o que sair. Ou o que veio buscar, né? Então, eu vim fazer uma terapia porque eu não consigo falar em público. Ou então, eu não sei, eu tenho várias questões, eu não sei por onde começar, então fala o que vier. E aí a pessoa vai trazer alguma questão. Se eu pudesse mudar hoje, eu mudaria a forma como eu me relaciono. Por quê? Porque eu acho... Aí a pessoa começa... porque eu acho que não tá bom. Por quê? E se fosse bom, como seria? Seria assim, seria assado. E não é por quê? Puta que pariu. E aí eu começo, o que te impede? O que de ruim pode acontecer se você for feliz? O que de ruim pode acontecer se você falar não sei o quê, não sei o quê? Pode acontecer isso. E de bom? O que pode acontecer de bom? Agora imagina o que tá acontecendo. Quem tá com você? Não tem como você fugir. A única coisa que você foge é se realmente você não estiver preparada pra fazer isso. Então, aí quais são as situações? A pessoa começa a chorar. Aí, não sei. Aí ela começa a ficar mal criada, igual criança. Não sei. Eu não quero saber também, tem raiva de quem sabe. Não quero mais saber. Meu corpo não tá falando. Não. E tá Meu lá. corpo não tá falando. Eu tô olhando, a pessoa tá inteirinha. Não tá falando. Como não tá falando, inferno? Olha isso, Inferno. E ela faz uma mandinga também que o corpo fala. Mandinga. Se você não sabe a resposta, o seu corpo dá. Ela faz um negócio com o braço que, tipo, como é que é? Se você aperta... as verdades você tem tonicidade muscular, né? Você segura. Olha, minha Quando é mentira pro teu corpo, Você não quando tem aquilo não é força. real, você perde a força. Aí ela, vamos fazer seu corpo falar. Eu falei, quero ver que ela é mais forte do que eu. É ruim, hein? E aí, eu não sou mesmo, porque eu Braço. tenho força de passarinho, cambacica, aquele desse tamanho. E ela se tem achando super que ia. força. Ela fez assim, ó. Meu braço quase caiu do corpo, assim, ó. Tá vendo? Eu sou prova viva a cores que funciona. Que eu não fiz só uma vez. Cada vez eu vou com alguma coisa nova e aí ela, coitada. E é assim, sabe? Hoje, um atendimento meu, um acompanhamento meu, uma aula minha, qualquer coisa, tem uma bagagem. Então, eu não uso uma técnica. Eu tenho uma bagagem que eu me orgulho muito de ter. Que eu honro absolutamente todas as pessoas que passaram pela minha vida. As boas, as ruins, o que eu aprendi, aonde eu me estrepei, sabe? Tudo isso eu honro com amor. Todos os professores que eu tive. Todas as técnicas. Eu não fui só terapeuta esse tempo inteiro. Né? A gente falou na chamada multipotencial e tal. O que é uma pessoa multipotencial? Não é uma pessoa multitarefa. Uma pessoa multipotencial, ela tem vários interesses. Só que ela tem uma habilidade de costurar os interesses. Então, em determinada fase da minha vida, eu gostei muito da estética corporal.
Eu gostava de corpo, né, gente? Eu queria mexer no corpo, ver lá onde estava a tensão, entender por que aquele braço não subia. Eu queria fuçar o corpo das pessoas. E aí eu falei, gente, a estética é uma porta. Ela é um portal, na verdade. Porque eu falei, a hora que essa mulher deitar na minha maca, que ela for falar, eu já vou estar com floral, com cristal, com agulha, com massagem, com pedra, com erva, com pedra, com tudo que você pode imaginar. E foi nessa experiência de alguns anos, que eu inclusive me dei muito bem na estética, e eu quase não consigo sair. A hora que eu cansei, não queria mais, né, gente? Que aí eu já sou dessa, já fiz o que eu queria, já não quero mais. Chegou uma hora que eu falei, gente, a dor é profunda. E, de novo, eu não sei olhar o ser humano de forma rasa. E eu entendia que não era 3 quilos, que não era pochete, que não era a estria. Não era. A dor era outra. Sabe? O problema estava em outro lugar. Então, eu conseguia trabalhar essas questões de uma forma diferente. E aí, hoje, eu trago as melhores e as piores lembranças da estética, porque foi um lugar que eu comi o pão que o diabo amassou. Posso falar com a boca cheia que ele amassou, já comi e já passou, né? Agora eu já mandei pra ele a bisnaga. Falei que eu não quero mais. Só que eu associei tudo isso. Até maquiadora eu fui, sabe? Até vender cosmético. Um dia eu falei, eu quero vender maquiagem. Produtos Ivone. Produtos Ivone. Vendi todos os produtos Ivone que eu quis. Aí um dia eu falei, cansei de fazer isso. Cansei. Deda, você quer mais alguma coisa? Quer comprar mais alguma coisa? Se não quiser comprar, tô fechando meu cadastro, não quero mais. Só que quando eu vou falar hoje com uma pessoa, eu escuto muito ativamente o que as pessoas me falam. Eu escuto íntegra. Eu me entrego pra pessoa, pra ela falar. E quando ela fala, eu consigo identificar fases. Eu consigo ouvir a criança falando. Eu consigo ouvir a adolescente falando. Aí eu escuto a adulta, eu escuto a mãe. Eu enxergo a mulher de forma cíclica. Então, eu tenho uma bagagem hoje que me proporciona não me prender a uma técnica, e sim usar ferramentas. Então, eu tenho ferramentas. Eu me sinto tipo com mochilinha de videogame, que eles saem sacando as ferramentas das mochilinhas. Eu me sinto assim. A hora que eu vou atender, eu preparo a minha mochilinha, viro o mindset de terapeuta, porque ele é diferente da mãe, ele é diferente da empresária, ele é diferente da vendedora. Então eu vou virando, tipo como se fosse um código, né? Agora é a terapeuta. E aí a terapeuta expande, escuta. Agora eu vou trabalhar para criar uma estratégia de vendas. É outra pessoa pensando. Mas o tempo inteiro eu tô pensando, que dor eu resolvo? Aonde eu ajudo? Com quem eu quero falar? Eu vou fazer um post, eu penso, universo, entrega isso aqui pra pessoa que precisa disso. Nada é aleatório. Joga. Postei. Não, é que a pessoa que precise disso receba. É intencional, né? Tudo. Tudo é intencional. Da hora que eu abro o olho, a hora que eu vou dormir. Ô, Carol, e como que faz pra ter uma consulta com você? Fala aí seus arrobas, seus atendimentos, tudo. Como que faz pra te achar? Hoje eu unifiquei todo o meu ponto de contato, pelo menos por enquanto, né? Porque a Multi aqui às vezes cria umas coisas novas, mas por enquanto me encontra no Instagram do Flor, né? Lá eu faço atendimento, lá eu faço aula, lá eu faço tudo, não faço só venda não. Que é @flor.da.vida. Tem o meu site. No site você encontra só os produtos, né? Tudo que eu crio, eu falo que é um ateliê, como se fosse um ateliê alquímico, né? Então, tudo que eu crio, manifesto, trago para a realidade, eu vendo no site, que é o flordavidavibracionais.com.br. Para fazer atendimento, entre em contato comigo mais fácil pelo Instagram, né? De lá eu consigo direcionar se vai para um WhatsApp, o que a gente vai fazer. Atualmente eu atendo com o Theta Healing, associado, né, com as outras ferramentas, e com o Casa Healing. O Casa Healing é uma técnica que eu desenvolvi, que eu criei. São várias combinações de técnicas, com radiestesia, radiônica, os gráficos, os cristais, o próprio Theta Healing, só que eu atendo a energia da casa.
Então, uma das técnicas, vamos dizer, dos meus assuntos de paixão é trabalhar com casa, com a energia da casa. Então, eu falo se a casa está doente, se tem desequilíbrio, se precisa de correção, de repente um espelho, um copo de água com sal grosso, né? Que eu fiquei conhecida agora do sal grosso. Tudo isso eu faço com a pessoa. Então, a gente acessa uma coisa chamada campo. E o campo é o inconsciente coletivo, né? É isso tudo que permeia a gente. E aí eu cuido da energia da casa com a pessoa. Porque às vezes um ajuste aonde Às ela vezes vive... você tem uma casa que não cessa um vazamento nunca. Você já fez de tudo. Que toda hora quebra não sei o quê. Tem casa que não quer que Muito você bom. more lá. Sabe? Tem muita memória de outros moradores. Tudo que a gente tá vivendo tá criando registro no ambiente, né? E quando a gente mora numa casa é complicado, porque se muitas pessoas moraram, existem muitos registros. Então eu ensino, ajudo a resetar isso, a dizer pra essa casa que quando eu entro eu quero me sentir acolhida, que quando as pessoas chegarem na minha casa é pra elas sentirem amor. Então isso é um dos trabalhos que eu faço. Então eu atendo tanto pessoas quanto casas. E atendo com floral de bar ainda, né? Então, no geral é mais criança que eu acabo atendendo, mas assim, também é tudo online. A pessoa me manda mensagem, fala pra mim quais são as questões, as emoções, o que a gente precisa trabalhar. E aí, assim, conversou comigo é quase sempre uma consulta. Se é uma consulta, é consulta mesmo. Mas toda vez que fala comigo, Carol, tô sentindo isso, o que você acha que é interessante eu procurar? Não sei se eu faço essa técnica, não sei qual produto eu compro. Então, toda vez que tem uma conversa comigo, sou eu que atendo no Flor, né? Eu sou responsável por falar com as pessoas, por orientar as pessoas. Aí eu vou guiando. E agora a gente vai fazer a imersão, né? Eu acho legal a gente trazer a ideia de um projeto novo. Quer falar um pouquinho? Pode falar. A gente está criando a imersão de potência feminina, que é uma imersão disso aqui que a gente falou, de tudo isso que a gente falou hoje, né? É passar um dia olhando para as questões da mulher, trazendo gerenciamento de emoções, fortalecimento emocional, que é diferente, autoconhecimento, ancestralidade, trabalhar com as crenças. Eu quero trazer muito sobre como empreender sem ficar pirada, né? Sem morrer no processo. Como que você planeja e estrutura a tua agenda, não de clientes, a tua agenda de dia, né? Os rituais diários que a gente faz. Então, como que você não vai parar no fim da fila? Sabe? Como você... pra mim, foi um ponto de virada, vamos dizer assim. Agora tá bonito falar isso, né? Tá todo mundo falando, um ponto de chave de virada da minha vida. Foi quando eu comecei a praticar os meus rituais. Quando eu me dei o me time, né? Então, eu sempre acordei cedo. Ela tá aí de prova, né? Siga Bem Caminhoneiro, eu assistia todo dia de manhã, tomando todinho. Eu sou alma de passarinho. Então, 5 horas da manhã, já tô lá, acordada. Eu só assim. Não faço barulho porque eu sei que as pessoas não gostam de acordar. Mas, por mim... Meu amor, às 5 horas da manhã eu estava sambando dentro de casa. Porém, o que eu faço? Vou fazer minha ritual de autocuidado de saúde, de Ayurveda, né? Que são as oleações, ou raspar a língua, tomar água. Eu não gosto de shot, essas coisas que o pessoal toma. No Ayurveda tem também, que é a medicina indiana. Mas eu tomo bastante água. E aí eu vou meditar. Eu vou ler. Porque, gente, às 5 da manhã, o silêncio é maravilhoso. Você consegue ler qualquer coisa. Eu vou assistir uma aula. Eu vou fazer um alongamento. Eu me conecto com a minha espiritualidade. Eu faço o meu rastreamento de hábitos. Eu preencho a minha mandala lunar, que é o acompanhamento do meu ciclo. Então, eu sei que naquela semana eu tô com o demônio no corpo ou não. Se eu já sei que aquela semana eu não tô muito legal, eu não vou marcar... sei lá, uma live. Mas o bom é que ela tem os espanta-demônio lá, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Vantagem. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu olhei para os 8 pilares do autocuidado, eu consegui ficar em paz. Porque qual que era o problema? Eu odeio ser engolida pela rotina. Eu odeio acordar e já ter alguma coisa para resolver.
Eu odeio acordar e já ter bagunça, e já ter barulho, e já ter gente, sei lá, falando uma besteira, um jornal, eu odeio jornal. Um jornal ligado, nem televisão eu assisto. Sabe? Pra mim é primordial que eu tenha meu tempo. Se eu puder ter esse tempo no verão, eu faço isso. Eu acordo e vou pro parque. Eu moro do lado de um parque. Ali eu tô conectada. Total. Aí eu consigo sentir, eu consigo respirar, eu consigo pensar. Eu fico extremamente criativa. Eu fico extremamente produtiva. Então, 10 horas da manhã eu já produzi tanta coisa que eu não preciso fazer mais nada durante o dia pra trabalhar, por exemplo. Quando tá bom, né? Porque quando tá ruim... Falei pro André ontem, já larga a comida no meio, larga o post digitado, não termina nem a palavra, porque aí tem dia que... Não vai. E isso, é muito legal falar sobre isso. Esses rituais diários trazem tanto autoconhecimento que você sabe exatamente o dia melhor do teu mês, do teu ciclo, pra falar, esse dia é bom fazer uma live porque eu tô mais magnética. Eu vou vender muito esse dia. Nesse dia é melhor eu não atender porque eu vou ser ácida e eu vou maltratar uma pessoa. Vou matar um hoje. O dia do matar um é melhor desmarcar. Então, isso a gente vai falar muito na imersão, sabe? De trazer esse olhar, de tirar a culpa, de entender que a mulher tem que ser o centro da vida dela. Não é a família, não é a casa, não é o filho. Você tá criando... eu vou criar um império, né? Mulher, tô criando um império, mas tá lavando a louça, deixa a louça lá, depois você lava. Termina de criar o negócio do império. Sabe? Vai. Eu ia fazer isso, mas aí eu fui lavar a louça. Não, faz isso, depois você lava essa louça, inferno. Não vai acontecer nada. Até fiz um riso brincando outro dia que, né, que quem não lava a louça de noite, os espíritos vão lá comer e tal. O pessoal falou, Carol, não acredito. Eu falei, brincadeira, gente, calma. Tudo bem, pode deixar a loucinha na pia, não tem problema, né? Mas eu trabalho com a energia da casa, não pode deixar muito. Não pode deixar a casa, Deus dará. Eu tinha um monte de coisa pra falar sobre esse negócio de casa, de... Você fala depois, amiga. Porque não vai dar tempo. A A gente fala no off. Então, a imersão é isso. É um projeto que a gente está estruturando. Vai ser bem legal, viu? Presencial e provavelmente online também, né? Porque certeza que pessoas de outros lugares vão querer participar. O objetivo é trazer esse autoconhecimento, equilíbrio, poder, sabe? É poder falar assim, a pessoa vai pegar a vida dela. Ela vai tomar a vida dela. Vai ser o centro da vida dela. Vai assumir as rédeas. Bom, infelizmente temos que finalizar. Tínhamos assunto para ficar mais uns 3 dias aqui falando. Fica. Né? Não quero mais falar de Sirius. Sabia. Vamos agradecer nossos patrocinadores, amiga? Dadinho, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Dadinho. Você já conhecia a variedade que a Dadinho está agora? A variedade não. O dadinho sim, né? O dadinho, Quem que dadinho, não cresceu né? comendo dadinho. É verdade, olha o tanto de coisa aí que a Dadinho lançou. Amiga, fala dos cupons de desconto. Cupom de desconto. Ixi, o esquema é R$ 39,90. Frete grátis em São Paulo. E acima de R$ 99,90, frete grátis no Brasil inteiro. Muito obrigada, Isso. Dadinho. Açaí do Monge, Macaleste. Ninha, estúdio. Eu, tu e nós. Eu, tu e nós, eles. Quem mais? Vila Bocana Store. Bocana Stores. E é isso. Por hoje é só. Então é isso, gente. Carol, muito Por obrigada. hoje é tudo isso. Muito obrigada Obrigada, pela sua gente. participação mais uma vez. Sempre muito conteúdo, muito estudo, muita interação e conexão. Deixamos nossa amiga aqui com água na boca. Gente, mas quem quiser saber mais, acessa o site lá para ver os produtos, o Instagram da Carol. E amanhã, 8 horas da noite, nossa entrevista estará. Amanhã não, né? A gente está gravando, então hoje às 8 da noite. No caso. No caso. No Pode dar canal. flashes. Um beijo e até a próxima. Até.